Existe uma crise nos quadrinhos de super-heróis aqui no Brasil. O brasileiro não gosta de super-heróis, é verdade? O Brasil ama quadrinhos. Durante décadas, histórias como os X-Men, Wolverine, Homem-Aranha, Batman, Guerra Civil dominaram as vendas no país. Não era apenas entretenimento, era parte da cultura. Mas, recentemente, um dado viralizou e acendeu um alerta. Meus queridos, hoje os mangás representam quase metade de todas as vendas de quadrinhos no Brasil. Enquanto isso, os quadrinhos de super-herói representam só 5%. Então surge a pergunta: o que aconteceu com os nossos queridos super-heróis? Será que o público deixou de gostar deles? Ou o problema é outro? Está no ar, heróis e mais. Bom, vamos lá. Segundo dados publicados pela revista Super Interessante, olha só, os quadrinhos mais vendidos no Brasil, historicamente, incluem... Isso aqui são os títulos, tá bom? Vamos lá. X-Men, vendeu pra caramba. Ainda vende um pouco, mas caiu pra caramba, né? Wolverine vendeu muito. Várias graphic novels da Marvel, da DC venderam muito. A Guerra Civil, que a gente citou aqui, foi um dos quadrinhos mais vendidos no mundo. A morte do Homem-Aranha, o velho Logan, a morte do Superman. Tudo isso, super-herói, tá? Isso só confirma uma coisa. O Brasil sempre foi um país apaixonado por super-heróis. E isso não é exclusivo do Brasil, não, tá? Essa HQ aqui, por exemplo, vendeu 8 milhões de cópias, meus queridos heróis. 8 milhões de cópias. Essa HQ ela é escrita pelo Chris Claremont e desenhada, toda essa história, pelo Jim Lee. Inclusive, Jim Lee, nesta época, ele ditava as regras do estilo. Ele criou um padrão para essa época dos anos 90, trazendo muitos outros adeptos a essa arte maravilhosa que ele tinha, né, que ele ainda tem. Hoje, o Jim Lee, ele não está mais na Marvel, ele é o presidente da DC. Presidente da DC Comics. E hoje ele é bem lacradorzinho, tá? Mas olha essa HQ. Olha isso aqui. Isso aqui é uma versão... Pode afastar um pouquinho aí, Sara? Minha filha que tá filmando aqui. Isso aqui é uma versão de formato americano que veio aqui pro Brasil e vendeu pra caramba. Mais de 8 milhões de cópias vendidas. É, meus queridos. Na época em que se fazia quadrinho de qualidade. Vocês sabiam, meus queridos heróis e heroínas, que o Brasil é o 5º maior mercado consumidor de quadrinhos no mundo? Só perde pro Japão, Estados Unidos, França e China. Nós gostamos de ler quadrinhos e é incrível porque o Brasil é um país que tem um nível de leitura muito baixa. Você imagina se o nosso nível de leitura fosse maior, a gente detonava esses outros países. E vou mais além, imagina se fosse barato comprar quadrinho no Brasil, porque é caro, negão. Se você é colecionador que nem o Tony, que nem eu, sofre todo mês para comprar seus quadrinhos, considere comprar usando o nosso link da Amazon aqui. Se você faz suas compras na Amazon, a gente vai deixar o link aqui para você comprar quadrinhos de maneira geral, comics, mangás, graphic novels, tem também livros, você pode comprar usando o nosso link. Mas, recentemente, surgiu um dado que mudou tudo aí. Mudou, inclusive, a perspectiva. Viralizou aqui. E muita gente está preocupado com esse dado. Segundo o levantamento da Book Info, mangás representam 46,7% das vendas de quadrinhos aqui no Brasil. Enquanto isso, gibis infantis têm apenas 35%, quadrinhos gerais têm 10,9% e super-heróis apenas 4,9%. Que história é essa? O brasileiro não quer mais ver super-heróis? Não quer ler super-heróis? Isso levanta uma pergunta inevitável, meus queridos. Por que os super-heróis perderam tanto espaço? Nós já fizemos vídeo aqui falando que o presidente da DC Comics, Jim Lee, assumiu que os mangás venceram os comics. Ele deu alguns motivos dessa vitória do mangá
Mas ele esqueceu o principal, ok? Os comics perderam sua qualidade, principalmente porque quiseram mais lacrar do que entreter. E não é a primeira vez que os heróis têm problemas, que o mercado de quadrinhos de super-heróis tem problemas. Em 1996, a Marvel declarou falência. O motivo não foi a falta de bons personagens, boas histórias ou mesmo de público. Foi o colapso de um mercado artificial. Nos anos 90, milhões compravam HQs não para ler, mas para investir. Quando essa bolha estourou, as vendas despencaram. Lojas fecharam e a Marvel foi forçada a pedir proteção contra credores. Ou seja, Tony, o mercado de quadrinhos cresceu tanto que gerou uma bolha. E o que é uma bolha? Especulação. A galera pensava que uma HQ do Youngblood, uma HQ do novo Homem-Aranha ia valer milhões e milhões de dólares. Então muita gente comprava, as comic shops compravam essas revistas e não vendiam. Não tinha realmente muita gente lendo o quadrinho, era algo artificial. Uma capa especial era lançada e todo mundo comprava aquela capa e tinham várias variantes de capas e uma história era relançada em vários formatos e os caras compravam. Estourou uma bolha gigantesca. A gente sabe que houve outros problemas além da bolha, mas não era de criatividade. Olha só, hoje nós temos problemas de criatividade e incluindo a cultura woke no meio. Olha só como é diferente hoje para aquela crise de antigamente. Né? Uma crise financeira relacionada à criatividade, relacionada à especulação, a muita compra, o mercado ali aquecido, mas com problemas. Hoje, não. Hoje, nós não temos os bons personagens sendo explorados. Esse é o ponto. Hoje nós temos substituições. E aí, o que aconteceu, meus queridos heróis? A Marvel correu vendendo personagens. Inclusive vendeu o Homem-Aranha para a Sony, os direitos, vendeu os X-Men para a Fox. Ela começou a se reconstruir, mas teve que se sacrificar os seus personagens. Os bons personagens. Naquela época, o Homem-Aranha e os X-Men eram um estouro da boiada, né? E aí começou a era dos personagens no cinema. Nós tivemos ali o Blade, ali no final dos anos 90. Tivemos os X-Men no comecinho dos anos 2000. Tivemos o Homem-Aranha no cinema ali também, em 2002. Mas nos quadrinhos a coisa só piorava. Porque a era woke, ela começou a engatinhar ali e focar nos quadrinhos. Anos depois, uma leve melhora do mercado dos quadrinhos, impulsionado pelo cinema, a Marvel decidiu reiniciar as suas histórias. Personagens clássicos foram substituídos ou dividiram o manto com novos heróis. O Sam Wilson virou, de fato, o Capitão América. A Jane Foster virou o Thor. A X-23 virou o Wolverine. Miles Morales passou a coexistir no universo principal e mataram o Peter Parker no universo Ultimate, que estava sendo um sucesso. O objetivo era atrair novos leitores? Mais ou menos. Mas o fato era que eles queriam redefinir o futuro da editora, trazendo personagens wokes. E isso, meus queridos, dividiu profundamente os fãs. De lá pra cá, a Marvel não conseguiu mais fidelizar ninguém. E a gente gosta de trazer números para vocês, presta atenção. Segundo dados da Comic Book Revolution, a participação de mercado da Marvel em 2024 era de 33,3% e diminuiu em 2025 para 29,6%, uma queda de 3,7 pontos percentuais em apenas um ano. No ranking Top 50, a Marvel tem 35 títulos e em 2025 apenas 29 títulos. Nos Top 100, a Marvel tinha antes 58 títulos, agora 55. Isso mostra uma perda real de relevância. Por que nós estamos trazendo só a Marvel, senhores? Vou dar uma explicação aqui, porque é para os Marvetes não virem chiar com a gente. A gente vai fazer depois um vídeo sobre os dados da DC. O fato é que só o Batman nos quadrinhos bate muito nos quadrinhos da Marvel nos últimos anos. A DC Absolute hoje conseguiu bater em quase todos os quadrinhos da Marvel. A Marvel ela foi durante muito tempo a grande líder de vendas nos quadrinhos. E a DC ficando lá embaixo.
Só o Batman que vendia. Vocês estão entendendo? Eu trouxe a Marvel aqui justamente para mostrar para vocês esse grande império de quadrinhos ruindo e aqui no Brasil, infelizmente, não é diferente. Mas existe um detalhe muito importante, tá? Pera aí, quadrinhos continuam vendendo no Brasil e vendendo muito. Das 7 HQs mais vendidas desde 2023, 6 são da Turma da Mônica. Isso prova que o público ainda compra quadrinhos. O problema não é o formato, o problema é o conteúdo. O Elvis vai falar para vocês aqui o Doutrinador, que também é um herói e que também é um quadrinho nacional. Olha só os números do Doutrinador, para você ter uma ideia de que o brasileiro gosta sim de ler quadrinhos e de quadrinho de herói. Doutrinador, meus queridos heróis e heroínas, vendeu quase 100 mil cópias. O Doutrinador ganhou filme, ganhou série, tem livros, tem várias publicações internacionais inclusive. Enquanto muitas HQs independentes vendem entre 500 e 5 mil cópias, o Doutrinador rompeu completamente esse teto. E o que aconteceu com esse personagem? Ele entrou no ostracismo por conta da ideologia de esquerda que domina o mercado artístico de forma geral aqui no Brasil. Você precisa ou ser da patota ou ser completamente neutro nas suas convicções para que as coisas andem. Vocês estão entendendo, a gente não precisa de meias palavras. O Luciano Cunha, o autor do Doutrinador, foi cancelado pela patota cheirosa do Brasil por inveja e porque ele é um homem de direita. O personagem sofreu. Hoje continua aí com a super promo, lançando HQs, mas o sucesso que ele tinha conseguido, porque era um bom personagem, foi minado pela cultura do cancelamento dominada pela esquerda aqui no Brasil. E aí voltamos ao ponto central deste vídeo. Por que os mangás estão vendendo mais? Porque não são de super-heróis? Nananina não. Mangás estão vendendo mais e são também de heróis. Mangás dominam o mercado brasileiro, mas mangás também são histórias de heróis. Entre os mais vendidos no Brasil estão Jujutsu Kaisen, que é mangá de herói. One Piece também é um herói. O Luffy é um herói. Demon Slayer, nosso querido Tanjiro é um herói, o herói da sua irmã. É o herói de todos ali. My Hero Academia, Elvis Ventura, eu preciso falar? Pelo amor de Deus. My Hero Academia tem uma espécie de Superman misturado com Capitão América. Tem a questão do One for All, tem a questão das individualidades. Mais super-herói do que My Hero Academia, pelo amor de Deus. Talvez a gente tire ali o Attack on Titan, que também é um dos mais vendidos no Brasil, como um mangá mais terror, né, Elvis? Um negócio assim, mais suspense, terror. Mas... mas é um super-herói também, Tony. Um menino que se transforma em um monstro e tudo mais, é super-herói. Temos ali um Hulk, né? Praticamente um Hulk ali dos Praticamente mangás. Um Hulk, exatamente. A gente sabe que existem características próprias que a narrativa do mangá tem. Só que o que o Tony e eu estamos falando, tudo, de maneira geral, é super-herói, entendeu? A narrativa pode ser diferente, mas todo mundo gosta de fantasia, de poderes, de transformação, a jornada do herói, a luta do bem contra o mal, tudo isso são coisas universais, que tem tanto nesses títulos de mangás, quanto tem nos títulos de super-herói. Sabe qual outro mangá é um dos mais vendidos aqui no Brasil? Solo Leveling. E o nosso querido Jin-Woo é um super-herói, meus queridos. Um super-herói que tem tudo ali, né, Elvis? A evolução do personagem, os poderes que ele vem ganhando, as pessoas que ele protege. Solo Leveling também é um dos mangás mais vendidos aqui no Brasil. E é de super-herói. Só para ficar bem específico, é um manhwa, nós sabemos que é coreano, mas a gente está falando de maneira geral, beleza? É um manhwa, mas tem todas as características também dos shonens lá nos mangás e também dos quadrinhos de super-herói. Pessoal, mangá significa história em quadrinho, manhwa também. Então, mangás, comics, manhwas, é tudo história em quadrinho, é tudo quadrinho, é tudo a mesma coisa. Então, o dado que a Book Info trouxe é um dado interessante para a gente debater, mas ele não é um dado muito bem explicado. Eles não conseguiram trazer ali todas as verdades.
Os super-heróis não estão vendendo. Sim, mas são os super-heróis da Marvel. São os super-heróis da DC que não estão vendendo. Os super-heróis continuam sendo vendidos, ok? Book Info. Então, o dado está legal, interessante, mas não está completo. O problema não é o gênero, o problema é a execução. A Capitã Marvel, por exemplo, teve múltiplos cancelamentos e relançamentos desde 2012. A Capitã Marvel, ela teve, se eu não me engano, Elvis, 7 ou 8 reinicializações até o ano de 2024. Sempre começando do número 1, Elvis. Sempre começando do número 1. Aí chegava no número 8, não vendia. Vamos voltar de novo com o número 1. Chegava de novo no número... A HQ que teve mais quantidade da Capitã Marvel foi a número 50. Chegou no número 50 ali e voltou de novo pro número 1. Tony, tá aí um dos motivos do problema dessa indústria de comics. Eles insistirem em títulos que o povo não quer ver. Sabe como é nos mangás, Tony? Não vendeu, cancela. Cancela infinitamente. Cancela e não faz mais. Não, cancela. O Masashi Kishimoto é um mangaka fez Naruto. Ele lançou um mangá novo, não vendeu. O que aconteceu? Cancelou. Cancela e volta pro Naruto. Volta pro Naruto. E não faz mais nada. Entendeu? Passou até um tempinho, porque ele é um cara famoso. Ficou até um tempinho, mas depois o público desgostou, cancelou. Isso acontece com Masashi Kishimoto, aconteceria com Osamu Tezuka, aconteceria com Akira Toriyama, qualquer mangaka, seja ele foda ou não. Lançou, público não gostou, cancela. Por que a Capitã Marvel, eles insistem tanto nessa personagem? Ideologia. Você pode tentar me convencer do contrário, mas acho que vai ser difícil, viu? Uma personagem flopada que teve várias runs, relançamentos, e ninguém quer saber dessa personagem. Ela continua sendo lançada. Foi pro cinema! Várias personagens incríveis, femininas, que o público gosta, poderiam ter tido um filme, mas não, foi a porra da Capitã Marvel que teve filme. A Miss Marvel também é outro exemplo de personagem flopada e cancelada e reinicia. Pegaram a personagem, colocaram no Homem-Aranha e agora transformaram a personagem em mutante pra ver se emplaca. Ninguém quer ver, mas eles vão continuar insistindo. Enquanto isso, nós temos personagens que o povo gosta, como você falou, a Gwen Stacy, que os caras não conseguem trabalhar, entendeu? Porque ela é branca, será? Calma, A Mary Jane é uma personagem que todo mundo gosta. A Gata Negra é uma personagem que todo mundo gosta. A Tempestade, a Vampira, a Psylocke, a Jean Grey. Os X-Men destruíram a Jean Grey no cinema. Mas assim, tem várias personagens super interessantes femininas que poderiam ter ganhado um filme e não ganharam nem série. Mas aí, os quadrinhos de super-heróis é que ninguém tá interessado. Por quê? Não é os quadrinhos de super-heróis que ninguém tá interessado. São alguns quadrinhos de super-heróis que a galera não tá mais interessada. Você entendeu? Por exemplo, projetos independentes aqui no Brasil continuam crescendo, Elvis. Exatamente, Tony. A Nerdola Comics conseguiu, com a divulgação de nicho, ou seja, uma divulgação para dentro da própria bolha, conseguiu em 3 meses fazer uma pré-venda de financiamento coletivo de mais de 2.000 cópias. A gente divulgou para a nossa bolha, sem ajuda de praticamente ninguém de fora da nossa bolha, e a gente vai aqui agradecer a todos os criadores de conteúdo que divulgaram a gente de graça. Foram lá, são pessoas que gostam do quadrinho nacional e divulgaram a gente. Muito obrigado a todos vocês que nos divulgaram. Vocês fizeram isso de coração porque vocês acreditam no quadrinho nacional. Mais uma prova de que o público gosta de quadrinho. O público gosta daquilo que ele tem preferência. A gente tem um público carnívoro. Sabe o que a gente prometeu para o nosso público? Carne. Vocês vão ver tiro, porrada, bomba, mulher bonita, homem bolado, superpoder, transformação. É isso que vocês vão ver. Vocês não vão ver lacração, essas merda. Vocês não vão ver nas nossas HQs. O nosso público foi, é isso aí, vou apoiar. Meus queridos, o Brasil não deixou de amar super-heróis. Não deixou. O público não abandonou esse tipo de história. O que o público abandonou foram histórias ruins. O Brasil continua consumindo heróis. Mas heróis que representam algo maior do que apenas um símbolo vazio. Heróis com propósito. Heróis com conflitos. Heróis com significado. O sucesso dos mangás da Turma da Mônica, do Doutrinador e de novos projetos nacionais prova isso.
O público não rejeitou os heróis, ele rejeitou histórias que tratam o leitor como secundário. O cara só quer apresentar ali a sua mensagenzinha woke e o resto que se lasque. Quase que eu falo um palavrão. O herói ainda vive, mas ele precisa voltar a ser digno do público que o criou. Deixa seu comentário aí, meu querido herói, o que você achou desse vídeo? Compartilhe. Não esquece de se tornar membro, seguir a Nerdola Comics, apoiar a Nerdola Comics. A partir de R$15 você já ajuda o quadrinho nacional de super-herói brasileiro. Um abraço do Tony. E um abraço do Elvis. A gente se encontra no próximo vídeo. Não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Está no ar, Heróis e Mais.